Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast Vozes do Timão. Meu nome é Diego Costa, estou aqui com meu parceiro Fernando Moisés, que vai me acompanhar nessa entrevista. Salve, Fernando, deixa um alô aí para toda a nossa audiência, por favor. E aí, fiel torcida, muito feliz da gente estar aqui começando nosso primeiro podcast com um convidado tão especial que o Diego vai começar a apresentar agora. Valeu, Fernandão. Vamos seguindo, pois essa tem tudo para ser uma estreia sensacional. Estamos aqui com um convidado mais do que ilustre, um cara que, além do Timão, treinou diversas equipes grandes do futebol brasileiro, como Vasco, Fluminense, Santos, entre outras equipes, e teve 3 passagens pelo time do Corinthians. Em uma delas foi nada mais nada menos do que campeão mundial. Seja muito bem-vindo, Oswaldo de Oliveira. Muito obrigado, Oswaldo, por ter topado de bater esse papo com a gente. Vai ser muito especial ter uma estreia com alguém tão vitorioso na história do Corinthians como você. Então, deixe seu alô para a galera e vamos começar. Olha, eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito. É uma honra, principalmente, inaugurar, né, esse trabalho de vocês. Ao mesmo tempo, eu quero desejar que vocês sejam muito bem-sucedidos e sempre que precisar de mim, vou estar aqui à disposição. Falar de Corinthians, para mim, é uma honra, é um entusiasmo e é algo que pertence à minha vida. Eu não existiria como treinador se não fosse o Corinthians na minha vida. Maravilha, Oswaldo. E antes de começar a falar da sua trajetória no Corinthians e como treinador, eu queria te perguntar de um pouco antes. Como que foi sua trajetória antes da vida de treinador começar, antes dessa fase se iniciar? Você perseguiu isso? Foi uma coisa que veio mais por acaso? Como que você se tornou treinador? Conta pra gente. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por futebol e nunca me vi fora do âmbito futebolístico, né? Meu pai era um apaixonado, passou isso para mim e para os meus irmãos. E eu, em princípio, claro, eu queria ser jogador, mas por vários motivos eu acabei não conseguindo. Mas eu buscava uma maneira de permanecer nos limites do futebol, né? E aí, inspirado pelo professor Carlos Alberto Parreira, que era meu professor no ensino médio, né? Aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, Colégio Estadual Professor Daltro Santos. Ele dirigia a seleção de futebol do colégio e nos dava aula de educação física. Nesse intermédio, ele foi para a África, dirigiu a seleção de Gana. Quando ele voltou, aí já próximo à Copa do Mundo de 70, ele foi ser auxiliar do Admildo Chirol, que era o preparador físico da seleção brasileira naquela Copa do Mundo. Ele foi ao México, né, e fez muitos slides, que hoje corresponderia às fotografias dos celulares, né? E ele fazia apresentações periódicas desses slides da passagem do Brasil na Copa do Mundo do México. Aquilo me empolgou muito, né? E a presença dele ali me inspirou. Eu fui fazer o curso de Educação Física, mas não pensava em ser treinador, pensava em ser preparador físico, né? Eu achava uma distância muito grande para mim, porque eu não tinha sido jogador profissional, então era mais acessível ser preparador físico. Então eu fui, tive uma oportunidade, iniciei no Bom Sucesso do Rio de Janeiro no ano de 1975. Dali eu trabalhei 3 anos no América do Rio. E em 1980 eu já era preparador físico do Botafogo, quando recebi um convite para ir trabalhar no Catar, mais exatamente na seleção do Catar. Esse foi o início, né, de tudo. Eu passei 23 anos como preparador físico, passei 16 anos lá no Catar
Eu trabalhei 3 anos na seleção, depois trabalhei 11 anos num clube, o Al Arabi Esporte Clube, e já voltei 2 vezes lá como treinador em clubes, entendeu? Na verdade, eu tive 23 anos como preparador físico, antes de, no ano de 1999, substituir o Vanderlei Luxemburgo como treinador do Corinthians. Em 98, eu era auxiliar do Corinthians, e aí o Vanderlei foi para a seleção brasileira, e quando nós iniciamos o ano de 99, eu assumi a direção técnica do Corinthians e a minha carreira como treinador começou ali. E Oswaldo, e como que foi para você receber esse convite do Corinthians para ser técnico, né? Seu primeiro trabalho como técnico na carreira. E além de receber esse convite para ser técnico do Corinthians, também substituiu o Vanderlei Luxemburgo, que é um técnico que dispensa comentários nesse mundo do futebol. Como foi para você ter esse convite, essa emoção de poder trabalhar mesmo no Corinthians? Olha, foi maravilhoso e surpreendente, porque nós terminamos o ano de 98, campeões brasileiros, né? E eu estava no Rio de Janeiro de férias. E era um domingo, 7 horas da manhã, quando o nosso supervisor, professor Luiz Henrique, uma pessoa maravilhosa, um profissional de altíssima qualidade, ele me falou: Oswaldo, você foi escolhido para substituir o Vanderlei como treinador do Corinthians. Aquilo me abalou muito. Como eu falei, era um domingo, 7 horas da manhã, né? Eu fiquei muito surpreso, mas muito engrandecido. Falei, caramba, aí, sabe, foi uma coisa assim emocionante. Foi muito legal, né? Por tudo que já tinha passado, mas nessa época eu já admitia ser treinador, né? Porque já tinha 23 anos de experiência no futebol. Eu estava com 48 anos de idade já. E aí foi mais suave por esses aspectos, né? Eu já lidava com futebol há bastante tempo, e todos à minha volta, durante o meu percurso, né, sempre falavam: Oswaldo, você reúne condições de ser treinador, você precisa... E eu, até uma certa data, não admiti aquilo, exatamente por esse motivo que eu já coloquei. Eu me via distante porque eu não tinha sido jogador, né? Mas a experiência que eu adquiri ao longo da carreira de preparador físico e auxiliar realmente me davam uma condição excepcional de assumir e dar continuidade como aconteceu. Oswaldo, e além disso, você chega num Corinthians num momento onde o elenco era muito forte, né? Um time que ficou marcado na história do Corinthians, especialmente por aquele meio-campo espetacular que tinha o time ali de 99 e 2000. Então, como você lidou com isso? Porque além de você estar estreando como treinador, você estava estreando diante de um elenco muito estrelado. Como é que você recebeu esse elenco? E, aliás, como esse elenco te recebeu também? E quero saber se foi o melhor elenco que você comandou na sua carreira em questão de peças individuais. Olha, bicho, o seguinte, foi muito bom. Na verdade, ninguém recebeu ninguém, eu já estava com eles. Eu já tinha trabalhado com aqueles craques o ano de 98 todo, né? Então, na verdade, nós já éramos grandes amigos. Nós já estávamos muito habituados a uma convivência profissional e pessoal, né? Eu me relacionava muito bem com eles. Isso facilitou muito, porque eles gostavam de mim e eu os adorava, né, como jogadores. Eu era admirador. Você falou 4 aí que, para mim, são insubstituíveis, né? Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho. Brincadeira. E nós ainda tinha Edilson e Luizão no ataque, né?
Edilson e Luizão no ataque. Na defesa, nós tivemos, no início, Gamarra, que aí depois foi para a Europa, Silvinho, que também foi para o Arsenal, né? Algumas trocas aconteceram, mas o elenco continuou sendo enriquecido, né? Veio o Dida, veio o João Carlos, zagueiro, e nós ainda recebemos Luizão, Marcos Senna, né? Então era uma turma assim maravilhosa, né? Jogadores de muita qualidade. E foi o melhor time que eu trabalhei. Em valores individuais e no âmbito coletivo também, né? Porque era muito difícil jogar contra o Corinthians. Eu trabalhei com outros grandes elencos, com outros grandes jogadores. Vasco da Gama, por exemplo, foi um deles. Eram excelentes jogadores. Mas eu não tive tempo de trabalhar da maneira que nós trabalhamos no Corinthians. No Vasco, eu tive uma ruptura perto do final do Campeonato Brasileiro de 2000 e aquilo interrompeu o nosso trabalho, né? Mas o Vasco caminhava com pernas muito longas para chegar perto do Corinthians pela qualidade dos jogadores. E ainda nessa linha, só que um pouquinho mais diferente, em 2016 você chega, se eu não me engano, depois da saída do Cristóvão Borges, nesse ano. Só que depois de um ano de 2015 mágico, com um elenco absurdo, jogando muito futebol, que tem aquele desmanche no final do ano, com vários jogadores como Renato Augusto, Jadson, Gil indo para a China. E eu queria saber como foi para você trabalhar num elenco que foi tão bem em 2015, mas que dá uma desmanchada e tem que trazer várias peças novas em 2016. Como que foi para você conciliar isso? Olha, eu vou ser muito sincero, eu nem gosto muito de falar dessa fase aí no Corinthians. Foi muito ruim para mim, principalmente no aspecto profissional. Fiquei muito feliz de voltar ao Corinthians, claro. Toda vez que eu voltei ao Corinthians, foi motivo de muita alegria. Mas eu vou te contar em detalhes, são coisas que eu não contei para ninguém até hoje. Em 2016, eu estava no Sport Recife e o então presidente do Corinthians me telefonou, porque o Corinthians não vinha bem, estava perdendo, estava confuso, estava uma situação política muito difícil, né? Como tiraram o presidente agora, naquela época, estavam tentando também fazer uma troca de presidente. E eu estava trabalhando no Sport Recife, que não estava num momento muito bom também, andava perto da zona de rebaixamento. Em princípio, eu falei para ele, olha, Roberto, não dá, eu agora estou aqui, estou com essa incumbência, a situação do esporte não é boa, então eu não poderia ir. Ficou, sabe, não, por favor, vem me ajudar. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, você aguarda agora, termina aí, era o Carille que estava dirigindo o Corinthians, e você termina a temporada, já era mês de outubro, eu acho. Você termina aí da maneira que está com o Carille e em janeiro a gente inicia um trabalho. Eu sigo planejando com você e quando chegar em janeiro de 2017, nós iniciamos o trabalho de verdade, mas um trabalho que nós já teríamos planejado a partir de 2016. Esse homem chegou a chorar no telefone comigo. Não, Oswaldo, pelo amor de Deus, não sei o quê. Se você não vier, eu não resisto até lá. Eles vão me tirar antes de nós chegarmos no mês de janeiro. Eu falei, olha, mas eu tenho um compromisso aqui e eu não poderia sair daqui agora nesse momento. Se bem que, na verdade, em Recife, o presidente também já não estava satisfeito.
Ele já dizia que não iria renovar meu contrato para o ano seguinte, porque meu salário era muito alto, e começou a falar na minha demissão lá entre os pares deles, em Recife, né? Falei, Roberto, só tem uma solução. Você liga para o presidente do esporte, conversa com ele. Se ele me liberar, se ele não me liberar, ele ligou para o presidente do esporte, se entenderam, e eu acabei saindo do esporte antes de terminar a temporada de 2016 e voltei para o Corinthians, trabalhei até o final. Eu me lembro que nós não perdemos nenhum jogo na Arena, em Itaquera, né? Ganhamos alguns jogos fora também. Mas, para minha surpresa, quando chegou no final da temporada, ele não quis renovar o meu contrato, que eu insistia para que fosse iniciado em 2017. E ele me prometeu que ia fazer isso, mas se eu fosse antes para ajudar que ele não fosse tirado do cargo, só que ele não cumpriu com o que ele me prometeu, de nós iniciarmos reformulando algumas coisas que eu precisava reformular no Corinthians. E, enfim, eu acabei não indo e tive uma passagem muito curta, né? Naquele ano de 2016 ainda. Oswaldo, e eu achei até curioso que você começou a sua última resposta falando sobre o ambiente turbulento político do Corinthians, isso que você estava falando lá de 2016. E agora a gente viaja de volta para 2025 e o cenário é praticamente o mesmo. A gente vê um clube com diversas brigas políticas por trás, isso influencia muito, a gente sabe, no dia a dia do torcedor. E eu queria falar da sua visão como dirigente. Como que influencia para quem está lá dentro? A gente sabe que atrapalha, mas qual que é a sua visão dessas brigas políticas? O quanto isso atrapalha o ambiente do clube, tanto dentro quanto fora de campo? Eu vivi momentos muito bons no Corinthians com o seu Alberto Dualib, sabe? Ele tinha uma diretoria muito coesa, pessoas muito próximas dele que ele confiava, e o nosso trabalho fluía muito bem. Mas uma coisa que a gente nota, e isso não é uma particularidade do Corinthians, é que, normalmente, essas brigas, esses confrontos que se espalham por muitos clubes, eu diria até pela maioria dos clubes, e isso é causado pelos dirigentes, né? Que, primeiro, dirigente não tem formação, né? Qual é a formação do dirigente? O treinador estuda, faz curso, fisiologista, nutricionista, médico, fisioterapeuta, preparador físico. Jogador passa por várias categorias, né, até chegar a ser jogador. E o dirigente? De onde sai o dirigente? O que os capacita para terem um cargo tão decisivo, para se envolver em transações milionárias, que é uma função de altíssima responsabilidade, mas que, de certa forma, eles não... O que os qualifica para serem dirigentes? Eu acho que esse é o que acontece em muitas distorções, muitas desavenças, né? Muitas coisas que não deveriam acontecer no futebol. A gente vê muito dirigente virando político, usando a popularidade do clube para ser vereador, deputado, governador, enfim. E muitas vezes decisões não são decisões muito qualificadas, né? Que levam clubes a
a terem prejuízos muito grandes, planejamentos desfalcados, né? Sem objetivo muito claro. Então, eu acho que isso é uma coisa que não sei. Eu trabalhei em outros países, não sei se a maioria, mas eu acho que é uma função que tinha que ser muito mais qualificada, né? O dirigente precisava ter muito mais capacidade de desenvolver a função que lhe é determinada. Bom, Zolda, agora para a última pergunta, que a gente vai ter um último quadro ali um pouco mais rápido. Entre tantos erros, acertos, momentos bons, momentos ruins, queria saber qual foi o momento mais marcante que você leva, pode ser da torcida, do Corinthians, do elenco, de qualquer coisa, o que você leva consigo dentro de você que carrega essa história do Corinthians, essa história na sua carreira? Olha, bicho, a torcida do Corinthians, para mim, é inesquecível, até hoje, né? Até hoje. Sempre tenho muitas referências, né, de torcedores corintianos. A minha relação com eles é maravilhosa. Sempre recebo muita mensagem de agradecimento e eu os agradeço muito também, né? A torcida do Corinthians foi aquela final com o Vasco no Maracanã. A torcida do Corinthians foi maravilhosa. 25 mil corintianos. Eles tiveram uma participação excelente, sabe? Nos ajudaram muito, compreenderam o momento do time. Nós estávamos desgastados demais. O Corinthians fez naquele ano 87 jogos, cara. Campeonato Paulista, Mercosul, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Mundial. E ainda a Taça Teresa Herrera, que nós jogamos em La Coruña. Foram muitos. E o elenco não era muito vasto, né? Era um elenco bem reduzido, né? Então a gente não podia fazer as alternâncias que a gente vê as equipes fazerem hoje durante os campeonatos. E eram só 3 substituições também, né? Por isso a torcida foi maravilhosa, foi magnífica. E até hoje é uma coisa que, para mim, é assim, muito contundente, sabe? Muito exemplar. É gratificante ter o tempo todo esse assédio, esse convívio, sabe? E que é recíproco, porque eu saí do Corinthians 3 vezes, mas o Corinthians não saiu de mim. Eu não consigo torcer contra o Corinthians. Eu estou vendo o Corinthians jogar, eu estou torcendo pelo Corinthians. Aconteceu algumas vezes de eu estar assistindo o jogo do Corinthians e saber que se o Corinthians perder, eu em outro clube, claro, iria me ajudar. Mas durante o jogo eu não conseguia. Quando acabava o jogo, eu digo, não, esse resultado pode me ajudar. Aí eu aceito. Mas durante é um negócio incrível. O magnetismo da camisa, do uniforme, da torcida, dos cânticos, sabe? É claro que nem sempre tudo foi maravilha, né? Porque tem sempre os insatisfeitos de plantão que viram as atiradeiras para os treinadores, né? E eu, claro, como todo treinador que passa pelo Corinthians, fui alvo muitas vezes desse tiroteio. Mas no cômputo geral, só agradecimento. Foi sempre maravilhoso. A receptividade nos jogos, no clube, e se estende até hoje. De vez em quando, eles entram no meu Instagram, no meu WhatsApp. Eu participo de grupos de torcedores, de ex-jogadores, né, do Corinthians. Fico quietinho, mas gosto de vê-los, gosto de observá-los e acompanho com muito carinho, sempre, sempre. Meu coração pulsa, porque aquele ano de 99, que terminou em 2000, para mim foi maravilhoso. Nós fomos campeões paulistas, goleando o Santos, goleando o São Paulo e goleando o Palmeiras.
Depois nós fomos campeões brasileiros, uma trajetória também maravilhosa. Os 8 primeiros jogos nós ganhamos de ponta a ponta. E terminou com o impacto do Mundial, né? Aqui no Maracanã, que foi aquela festa excelente, né? Linda. E até hoje eu guardo as lembranças muito vivas. Agradeço muito a vocês pela oportunidade de inaugurar esse podcast, esse programa com vocês. Quero que vocês sejam muito bem-sucedidos. Sempre me mandem o link e a programação de vocês, que eu quero acompanhar, tá? E depois, mais tarde, ter orgulho assim, Fernando e o companheiro dele lá, começaram comigo, hein? Assim como o Cléber, Fernando Baiano, Gil, Edu, Índio, enfim, todos eles começaram comigo. Se essas revelações aqui tiverem 1% do sucesso das outras que você falou, já vai estar excelente. Oswaldo, muito legal saber desse carinho que você tem com a torcida do Corinthians. Antes de finalizar, vamos só fazer o quadro de primeira, que é uma coisa de perguntas e respostas mais rápidas. Se você quiser dar o contexto, fica à vontade, mas a ideia é responder um pouco mais na lata, vamos dizer assim. Vamos embora, manda brasa. Então eu já começo te perguntando se em algum momento da sua carreira você recebeu pressão da diretoria de algum clube para escalar um jogador específico que a diretoria contratou. Sim, muitas vezes. Já treinou um time mesmo sem você acreditar no projeto que foi proposto? Não, isso não. Sempre vou para modificar, para tentar fazer alguma coisa que eu chego à conclusão. E qual foi a principal diferença de trabalhar no Brasil e no Japão como treinador? Bicho, o Brasil é o maior formador de jogadores do mundo. Onde eu fui, eu encontrei jogadores brasileiros. No Vietnã, no Egito, no Catar, nos Estados Unidos, em todo lugar que eu fui, no Irã, jogadores brasileiros, sempre fazendo sucesso. Você vê agora esse Mundial que vai ser jogado aí, o maior número de jogadores são jogadores brasileiros, né? Agora, o Japão forma muito melhor hoje do que o Brasil forma. Então, essa foi a grande diferença. Para você ter uma ideia, eu vou contar uma historinha. Era o bate-pronto, mas eu vou contar uma historinha. Eu tinha uma semana de trabalho no Japão na primeira vez. Quando eu terminei o treino na sexta-feira, foi a primeira semana de trabalho, eu chamei a minha comissão técnica no meio do campo e falei, nós vamos ganhar tudo aqui. Eles falaram, tem uma semana de trabalho e você já está falando isso? Por quê? Nós tínhamos feito um treinamento que os jogadores iam em trincas até a área, finalizavam e voltavam em velocidade até ultrapassar a linha do meio do campo. E os japoneses faziam isso e ultrapassavam a linha do meio do campo. Eles não paravam antes de terminar aquilo que eu determinei. Eu digo por isso, porque eles fazem tudo que eu determino até o final. No Brasil, o cara finalizava, vinha até o meio do caminho e depois andava. Então, essa é uma diferença fundamental, entendeu? Por isso, eu fiz aquela afirmação. É claro, tive um trabalho muito grande de implantar muitas coisas, porque o japonês ele era muito pouco individualista, né? Ele era muito pouco criativo, embora tivesse jogadores de excelente qualidade, mas eles não expandiam aquela qualidade em favor da coletividade. E eu, antes de treinos e jogos, eu gritava para eles, driblem, ousem, estimulando a que eles fossem um pouquinho brasileiros também. Sim. Entendeu? E isso deu muito certo. E em 6 anos de trabalho no Japão, nós ganhamos 10 títulos. Tricampeão japonês, tricampeão
da Copa do Imperador, bicampeão da Copa Xerox, campeão da Copa Nabisco e campeão da Copa Jomo. Porque E eu procurei entrar na veia do jogador. E eles aceitavam e cumpriam com aquilo que eu determinava. Entendeu a diferença? sim. E agora, Oswaldo, voltando para o Brasil já, você tem uma carreira maravilhosa como técnico, experiente. O que que você faria de diferente nesse Corinthians de hoje? Daria algum conselho para o Dorival, alguma tática que ele poderia mudar para melhorar esse time? Quem sou eu? Dorival é um excelente treinador, respeito muito. Eu acho que ele está conseguindo ajeitar. Eu sempre vi os jogadores do Corinthians são excelentes. Eu acho que tem algumas posições que precisam ainda, mas, por exemplo, os caras da frente, pô, tem um cara que eu sou apaixonado, né, que é o tal do Romero. Eu vejo assim como jogador, não é o melhor jogador do Corinthians, mas é o mais útil. É O a cara cara que do Corinthians. ataca, defende, faz gol, cria, mandingueiro. Porra, é o cara que encarna. Eu tive a honra. Tá aí, foi uma coisa boa em 2016. Eu conheci o Romero. Mas tem excelentes jogadores. Esse Yuri Alberto é artilheiro de mão cheia, cara. Esse cara é maravilhoso. O holandês gasta a bola. O argentino, 10, que isso, cara, é um bolão. Bolão, né? E ainda tem esse goleiro que o Corinthians conseguiu resgatar do Flamengo, que é maravilhoso. O Hugo é um goleiro maravilhoso, está cada vez melhor no Corinthians. Vejo o Gustavo Henrique como um zagueiro muito bom, mas acho que essa posição ele precisa ter um companheiro de mais qualidade. Por quê? Porque o futebol começa hoje nos zagueiros. O zagueiro tem que ter qualidade na saída da bola. Né? Corinthians merece também, eu vejo o lateral direito, esse que foi do Flamengo, como é o nome dele? O Mateuzinho. Mateuzinho, ele é muito bom. E ele pode melhorar. Sim. Corinthians sempre teve laterais muito participantes, muito bons. Então precisa isso. Mas eu acho que especialmente no meio-campo, eu gosto muito do peruano, acho ele excelente, né? Inclusive, quando eu vi pela primeira vez antes do Corinthians, há alguns anos atrás, ele jogava uma posição mais avançada, ele não jogava de volante, mas ele é excelente, excelente jogador. Você vê, né? Eu já falei, o goleiro é muito bom, um zagueiro muito bom, um volante muito bom, os 4 da frente e mais o Telles, o atacante que veio do Vasco, que foi do Vasco da Gama, também é muito bom. O Corinthians precisa realmente rechear melhor algumas posições para ter um time total dentro do campo, com facilidade do Dorival poder variar as escalações sem perder a qualidade. Corinthians é nível de Palmeiras, de Flamengo, de Botafogo, de Atlético Mineiro. Então tem que ter elenco com essa qualidade para playlear, para encarar esses adversários. Se você, em dado momento, não tem condições de mandar a campo com variação jogadores do mesmo nível ou que se aproximem, você acaba perdendo espaço e perdendo posições nas competições. Eu acho que o Corinthians tem que olhar um pouco por esse lado, entendeu? Qualificar mais o elenco para fazer essas variações. E aí vai conseguir, com a capacidade indiscutível do Dorival, vai conseguir fazer um grande trabalho e voltar a conquistar, né, os títulos e fazer esse bando de loucos enlouquecer mais ainda. Né? É isso que eu fico ansioso aqui para ver. E além do Corinthians, Oswaldo, qual outro time foi muito legal para você ter comandado aqui no futebol brasileiro, se você puder citar só um?
Aqui no futebol brasileiro, Botafogo. Gostei muito de trabalhar no Botafogo. Foram 2 anos excelentes. Até porque foram 2 anos, né? E eu tive tempo para preparar uma equipe. No primeiro ano, nós fomos vice-campeões cariocas e ficamos, acho que, em 6º ou 7º no brasileiro. No segundo ano, nós ganhamos o Carioca, ficamos em 3º ou 4º no brasileiro, não me lembro bem, e classificamos para a Libertadores, né? Então, isso é indiscutível. Foi um trabalho excelente, foi muito bom de fazer. E agora, por fim, a gente queria saber se tem alguma chance de você voltar a treinar algum clube no futuro próximo. Tem Não? todas as chances, todas. É só o meu Tem telefone. alguma conversa? Já tive algumas, mas não eram coisas assim que me entusiasmassem, entendeu? Porque uma coisa é você ser convidado por um clube que está trocando de treinador, porque o treinador que estava lá perdeu 3 jogos. Então, a primeira pergunta que eu faço, se eu perder 3 jogos, você vai me mandar embora, como está mandando ele? Você acha que eu tenho uma varinha de condom e vou fazer mágica? A gente, muitas vezes, eu já consegui reverter situações, né? Cheguei no Flamengo em 2015, o Flamengo estava em 16º lugar no campeonato, ganhamos 6 jogos consecutivos, quando nós olhamos, o Flamengo estava dentro da qualificação da Libertadores. Isso às vezes acontece, mas isso não quer dizer que vai acontecer sempre, né? Então, muitas vezes passa por isso. A experiência que eu tenho, muitas vezes me deixa ressabiado ou desconfiado de que, na verdade, a troca não significa a intenção de melhorar a equipe, e sim de dar uma satisfação, desviar a atenção e de me mandar embora dali a 3 jogos. Eu não vou querer isso. Se o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro me mandarem embora com 3 jogos, é uma coisa. Agora, tem outros times aí, eles vão dizer assim, mandei o Oswaldo de Oliveira embora com 3 jogos. Não vai ter a menor graça, né? Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar conosco. Desejamos todo sucesso para sua vida profissional, pessoal e tudo que você puder atingir. E além de te agradecer, peço para que deixe a mensagem final para a nossa audiência e deixe suas redes sociais aí para a galera dar uma moral lá também. Então, beleza, eu estou muito feliz, já disse a vocês, de estar participando, né, de estar fazendo esse open bar aí com vocês, coisa linda, gostei muito. Agradeço muito pela honra, pela gentileza. Espero vê-los sempre fazendo grandes trabalhos, dando grandes notícias e comemorando as vitórias do Timão, né? Lembrando a nossa época, né, tão vitoriosa, para mim inesquecível, né? Isso é que eu quero muito de vocês, que vocês consigam fazer isso. Se vocês conseguirem, eu vou ficar muito feliz. Obrigado, viu, Oswaldo, pela sua simpatia, pelo seu tempo e, como corintiano, também pelos momentos que você deu para a gente em 2000, principalmente. Foi, com certeza, algo que vai ser lembrado para a história. Então, a gente agradece muito a você por isso e por tudo. Muito obrigado. Isso, galera. Muito obrigado. Sigam o canal do Voz do Timão aqui no YouTube, em todas as nossas redes sociais. Deixem o like, comenta aqui qual parte dessa entrevista você mais gostou. Tamo junto, até a próxima e vai, Corinthians!